Eu assisti Máquina Mortífera, o primeiro Máquina Mortífera clássico dos anos 80 e, gente, que filme gostosinho de assistir, sendo bem honesto. É um filme cativante de assistir, muito por causa do roteiro e pela atuação dos protagonistas, mas vamos um ponto de cada vez. Na história, uma moça pula de uma sacada e cabe ao detetive Murtaugh resolver. Só que o problema é o seguinte, o detetive Murtaugh, ele já é um policial veterano e é obrigado a conviver com o policial Riggs, ou o Tira, como eles costumam falar na dublagem clássica da Herbert Richards. E esse já é o começo do filme, é um começo muito forte, da menina pulando da sacada e você fica meio se perguntando o que tá acontecendo, por que ela pulou. Me explica como é que é dessa história, já deixa um ponto de interrogação gigante na cabeça do espectador, porque você precisa entender toda a linha cronológica que vai se apresentar para você no começo do filme. É um bom jeito de prender o espectador. Tá aqui, bem naquele comecinho, tem a passagem por Los Angeles ali, sem tanta pressa até a menina pular. Mas depois que isso acontece, o espectador já tá pego. E quando a gente vai ser apresentado pros policiais mesmo, a gente já quer saber o que aquela menina fez, por que ela pulou, quem são os envolvidos, por que a trama cresce tanto sem, assim, esperar. E é impressionante como, por exemplo, o Shane Black, que é o roteirista, ele consegue fazer de tal maneira que a gente fique tenso por um lado, querendo saber essas reviravoltas, e ao mesmo tempo ele consegue trazer piadas muito boas e interessantes que fazem com que os dois protagonistas sejam muito cativantes de se ver. É muito interessante isso, porque por um lado é uma situação muito séria e por outro nós temos os protagonistas que se zoam o tempo todo durante o filme. Primeiro tem aquela tretinha, aquele confronto e depois flui, mas flui muito bem. E eu acho que é muito por causa tanto do diretor que soube manusear esses dois atores, quanto dos dois atores. Quem dirige é o Richard Donner. Antes desse ele dirigiu A Profecia, dirigiu o filme do Superman, os dois filmes do Superman, dirigiu Goonies, dirigiu O Feitiço de Áquila. Então ele é um diretor muito bom. E como ele dirigiu o Superman, que eu vou deixar aqui como exemplo para todo mundo ficar um pouco mais familiarizado com a situação, ele deixa claro sim quem são os mocinhos e quem são os bandidos, quem são os caras maus. Ele deixa essa separação muito clara. O diretor ele consegue em pouquíssimas cenas no começo do filme já estabelecer tudo aquilo que eu falei. O que aconteceu com a moça, por que ela fez isso, mas ele consegue estabelecer coisas muito importantes. A vida dos dois protagonistas, como que é a vida de um com a família, com o relacionamento familiar, como toda a família gosta dele, como ele é querido pela família, e a família sim é muito importante para esse filme. E o outro, como ele é um cara largado, que tá sozinho, que ninguém se importa com ele, que ele mesmo não se importa com a vida. Isso em poucas cenas logo no começo do filme. Por que isso é importante? Você já estabelece os protagonistas, você já tem uma noção muito boa do problema que eles estão enfrentando, sem a necessidade de ficar com explicaçõezinhas bobas de roteiro. Não tem tanto isso. Tem algumas explicaçõezinhas aqui e outra ali, tem uma coisinha ou outra que eu não gosto desse filme, mas de forma geral, eles introduzem muito bem a família. E a família sim é extremamente importante. Por que eles são policiais e por que tem esse relacionamento? E por que eles têm que se ficar juntos? Eles são obrigados a ficar juntos por causa que ninguém quer mais trabalhar com o Riggs. O Riggs, quem faz é o Mel Gibson, que ele faz um personagem completamente maluco, que tem uma cara meio de doidão, que é a cara do Mel Gibson ultimamente, vamos ser honestos, né? Mas ele entrega esse personagem que você não sabe que a qualquer momento ele pode fazer alguma coisa inesperada, que pode simplesmente acabar com a missão, porque ele já não aguenta mais a vida. Ele é um novato da situação. Sim, ele é um pouco mais novo do que o parceiro dele, mas de forma geral ele não é tão novo assim, ele tem um histórico interessante, ele teve uma esposa, ele tem todo um passado pouco explorado, mas que em algumas pitadas ali você consegue entender tudo. Por isso que é um bom roteiro com uma boa direção. O parceiro dele, o Murtaugh, quem faz é o Danny Glover, que entre muitas aspas é o protagonista do filme, porque
Ele que é o cara que não quer mais trabalhar, ele que já tá falando que ele já tá muito velho pra esse tipo de coisa. No aniversário de 50 anos dele, ele tá falando isso o filme inteiro. Ele fala, não, eu completei 50 anos e eu já estou velho demais para isso. Eu não aguento mais e agora me colocam esse jovem aqui junto pra eu ter que lidar. Porque ele é o policial veterano que tem que lidar com o policial novato. Na verdade não é nem novato nesse caso, mas só que ninguém quer trabalhar com ele, porque todo mundo acha que ele pode fazer alguma besteira em algum momento. Eles têm que saber lidar um com o outro, ao mesmo tempo que tem que lidar com a situação da moça. E aí o filme cresce, porque essa conexão dos dois é extremamente importante. Se essa dupla não funcionasse, o filme não funcionava. Porque se o diretor ele não consegue trazer esses dois pra tela e fazer os dois ter um jogo de atuação bom entre eles, não tem roteiro. Porque muitas tiradinhas acontecem só pelo fato de um olhar pro outro e você já saber o que o personagem tá pensando. E isso funciona muito bem e flui durante o filme inteiro. Por isso que é tão gostoso de assistir, não só necessariamente a parte que eles estão investigando, mas ver os dois só conversando. É muito legal de ver. Tem uma dessas cenas, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas eles estão treinando tiros em um determinado momento durante o filme. E parece que é bobeira, parece que é inútil, parece que, pô, pra que você tá me mostrando isso se você não está evoluindo em nada na história? Mas você está evoluindo muito os personagens e a relação dos personagens. O que evolui muito também é o roteiro, ele ajuda a evoluir. Então ele é um filme de ação? Sim, é um filme de ação clássico dos anos 80, aqueles brucutus dos anos 80, só que tem um porém. Ele consegue evoluir os personagens principais, então não é só simplesmente um filme de ação. A única coisa que me incomodou muito, e isso eu não vou falar o que é, porque afinal de contas é uma crítica sem spoiler, mesmo o filme tendo quase 40 anos de idade, continua sendo sem spoiler, porque eu quero que você veja, sim, vale muito a pena ver Máquina Mortífera. O que me incomodou foi o finalzinho. O finalzinho eu achei extremamente desnecessário. É forçado o final. Não precisava. O filme ele vai numa crescente muito boa e inesperada em vários momentos, o que pega o espectador de surpresa porque tem várias camadas ao longo do filme. Ele não fica totalmente parado, ele evolui os personagens, mas ele tem as camadinhas que vão evoluindo e você consegue pegar uma pista nova. Pô, mas agora aconteceu isso. Ah, mas agora se aconteceu isso, tem que tomar cuidado com aquilo. E vai evoluindo o filme de uma forma bem natural, se for parar pra ver, e meio que querendo ou não, vai surpreendendo o espectador, o que é ótimo. Mas o finalzinho me incomodou bastante. De forma geral, ele entretém muito bem. Ele entrega uma história muito boa. A única coisa é aquele finalzinho que me incomodou um pouco. Mas aí eu não vou entrar em detalhes aqui. Caso você queira, a gente discute do final de Máquina Mortífera aqui nos comentários. Obrigado por ter assistido. Não se esqueça de se inscrever no canal. Tchau, tchau e até a próxima.